Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Que a paz do Senhor esteja com vocês em nome de Jesus. A mensagem de hoje, irmãos, é a respeito do que a gente pensa que vai acontecer depois da morte, depois da nossa morte. Então, nesse momento, estamos vivos. Nós respiramos, andamos, trabalhamos. Podemos ter uma vida, seja de conforto ou não. O sol nasce, o sol se põe. Em algum lugar uma criança está nascendo, em outro alguém está morrendo, num ciclo interminável. Tudo na vida é passageiro. Mas para onde nós iremos depois da morte? Independente de ser religioso ou de não seguir nenhuma religião, ainda precisamos resolver essa questão importante. Para onde nós iremos depois da morte? Pois depois de uma vida curta nessa terra, a vida nessa terra é muito curta. Depois dessa vida curta nessa terra, todo ser humano vai para o seu destino eterno. Porque o homem se vai à sua eterna casa. Isso está escrito lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 5. E onde é esse destino eterno? Essa casa eterna? O cemitério, onde seremos sepultados, não segurará a nossa alma. Mesmo que nosso corpo seja cremado, reduzido a cinzas, a alma não será consumida. Se alguém perecer nas profundezas do mar, sua alma não morrerá afogada. Nossa alma nunca morrerá. O Deus do céu e da terra decretou: todas as almas são minhas. Depois dessa vida, em algum lugar, a nossa alma, o nosso verdadeiro eu, terá que prestar contas pelos atos praticados, bons ou maus, praticados enquanto nosso corpo ainda estava vivo. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. É possível que sejamos bons membros em nossas igrejas, a gente pode se sentir arrependido pelas coisas erradas que tenhamos feito, mas não podemos pagar o preço pelos nossos próprios pecados. O Deus do céu, o justo juiz de toda a terra, conhece a nossa vida, conhece todos os nossos pecados. Não há nada que fique escondido aos olhos dele. Não poderemos entrar na glória do céu, nosso lugar de descanso eterno, com esses pecados. Mas esse mesmo Deus que mora no céu é um Deus de amor. Ele abriu um caminho pelo qual podemos encontrar a salvação. Não precisamos passar a eternidade no inferno. Deus enviou seu Filho a este mundo para salvar a nossa alma. Jesus tomou sobre si os nossos pecados, quando sofreu e morreu na cruz do Calvário. Deus entregou o seu próprio Filho, seu maior tesouro, como sacrifício pelos nossos pecados. Lá em Isaías, capítulo 53, versículo 5, diz assim:
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Amém? Estas palavras fazem parte de uma profecia feita muitos anos antes de Jesus vir a esta terra. Você crê que Jesus lhe ama? Você está disposto a orar e confessar seus pecados a Ele? Está disposto a arrepender-se e crer no Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo? Se você lhe entregar toda a sua vida, Ele encherá a sua alma de paz e você receberá a promessa de uma vida gloriosa depois da morte. Somente assim você poderá ter a certeza de um lar eterno, no qual sua alma repousará em pleno gozo e paz. Por outro lado, o abismo de sofrimento e fogo que nunca se apaga é o destino daqueles que durante esta vida rejeitaram o amor de Jesus Cristo. O amor remidor que nos redime de todos os pecados, o amor de Jesus. Depois da morte não haverá mais oportunidade de arrependimento ou salvação. Em Mateus capítulo 25, versículo 30, está escrito assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparados para o diabo e seus amigos e seus anjos. E em Mateus, capítulo 25, versículo 30, lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Na Bíblia Sagrada, meus irmãos, Deus adverte do juízo final que espera todos os habitantes da terra, todos os que já habitaram, todos os que habitam e todos os que ainda habitarão. A Escritura Sagrada nos informa que antes do dia do juízo haverá sinais fortes e claros. Diz que antes da sua vinda haverá guerras, ameaças de guerras, tempos problemáticos, conflitos e diferenças entre nações que aparentemente não têm solução. Haverá terremotos e epidemias. Agora estamos vivendo uma pandemia a nível mundial. O acordo de paz entre Israel e o resto do mundo está sendo costurado. A religião mundial que vai governar o mundo já está em franco desenvolvimento. Já existe até documento dessa nova ordem com as medidas terríveis que serão implementadas no mundo para que se tenha uma situação favorável para melhor governabilidade. Entre elas, uma moeda única para todo o mundo, o fim definitivo da propriedade privada, uma única religião, um único governo para o mundo todo. E ninguém mais será dono de nada.
nem da própria casa onde mora. E mesmo com tudo isso acontecendo bem diante dos nossos olhos, as pessoas não acreditam ou não querem acreditar que isso será possível de ser implantado no mundo. Quer as pessoas acreditem ou não, isso acontecerá. Então, simplesmente ignoram todos os avisos e alertas que estão sendo dados pelo povo cristão que prega a palavra de Deus. Hoje estão se cumprindo as profecias e o governo do anticristo está às portas para aqueles que vão estar aqui pela terra depois do arrebatamento da igreja, depois da volta de Jesus para buscar a sua igreja. Na eternidade que nos espera, não haverá relógios, nem calendários. Não se falará em anos ou séculos. Os salvos estarão no céu, um lugar de paz e alegria. Escolha isso agora. O tempo de decidir é agora. Enquanto ele não vem, ou antes da nossa morte, depois será tarde demais. Quem não subir no arrebatamento e ficar para viver a grande tribulação, ainda poderá ser salvo. Mas aí terá que pagar o preço da própria vida, terá que derramar o seu próprio sangue. Agora é o dia da salvação. Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Deus abençoe você grandemente e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.